Quais os cuidados que o corretor de imóveis deve ter ao alugar o imóvel? Olá, sejam todos bem-vindos a esse canal. Eu sou Lúcia Franco, corretora de imóveis, e o tema: quais os cuidados que o corretor de imóveis deve ter ao alugar o imóvel? O proprietário do imóvel, quando ele constrói lá, às vezes acontece disso, deles construir algum imóvel e querer ele mesmo administrar. Mas só que ele, nessa parte de administração, ele vai se deparando com algumas situações que vai desagradando, né? Mas o mais indicado que o proprietário faça é que coloque um imóvel num corretor, né, de imóveis, ou numa imobiliária para poder administrar. Por quê? Porque ele pode se deparar com algumas situações que ele não tenha conhecimento, né? Então, o ideal é que ele procure realmente um corretor ou uma imobiliária habilitada para poder instruí-lo corretamente em termos de toda parte que é envolvida dentro do imóvel, que o corretor tem por obrigação de saber, de ter conhecimento dentro disso. E o que se deve fazer quando o proprietário vai lhe procurar corretor? Você vai orientar e você está habilitado em dar essa orientação para ele em relação a essa situação. E você tem que ficar atento, né? E o que você, quais são as sequências que você deve ter para tomar este imóvel para administrar, né? Então, o primeiro passo é fazer o contrato de administração. Sim, é importantíssimo. É a primeira coisa que você deve fazer. E deve apresentar, esse proprietário também já deve vir junto com ele uma matrícula atualizada do registro de imóveis. A escritura antiga não vale, amigo. Tem que ser uma matrícula atualizada. Que vai estar, se ele trouxer a escritura, você vai orientá-lo e dizer, ó, tem um carimbo lá atrás da escritura, tá aqui. O número X da matrícula é essa. Vai lá, tire o número da matrícula e leve para você. Então, e dentro desse contrato de administração, tem 3 itens que são importantíssimos que você deve constar neste contrato de administração. Primeiro, o valor da taxa da administração. Ah, Lúcia, como é que funciona isso? Aí você vai poder considerar, né? Você que é profissional, você que é corretor, existe uma tabela, né? Da qual onde difere de estado para estado. Aqui em Santa Catarina existe uma tabela pelo Cresce, da qual onde a gente recebe orientação, tanto para a parte de venda, como na parte de administração de imóveis. Então, você deve fazer um apanhado dentro disso, né? Para você saber, né? Pelo que eu sei, cada estado tem uma tabela. Então, amigo corretor, você deve se informar aí no seu estado, porque aqui em Santa Catarina, como é que eu consegui pegar as informações da taxa administrativa? Como é que eu vou cobrar a taxa administrativa em cima do contrato de administração? Eu fui buscar, juntamente ao Cresce, né, o Conselho Regional dos Corretores de Imóveis, e também no Secov, né? Secov também, que é o sindicato, também ele tem lá essas taxas. Então, dentro disso, eu analiso o percentual. Geralmente é o que quando o proprietário procura o corretor e ele vai argumentar, né?
que é o valor do percentual, qual é o valor do percentual que o corretor ou a imobiliária vai cobrar. Isso é importantíssimo e tem que constar lá como um item também principal. E o segundo item é como que o corretor, como é que você vai repassar este valor que ele do aluguel para ele. Como que vai constar lá no contrato da administração? É você, amigo corretor ou imobiliária, que tem que decidir juntamente ao proprietário. De repente também, claro que hoje são poucas as pessoas, poucas as imobiliárias e corretores que recebem, né, que gira dinheiro dentro do próprio escritório, porque hoje está muito fácil, né, essa questão de transferência, né? Então basta você pedir lá o número da conta e constar neste contrato todos os dados onde é que ele quer. Você corretor, vai ter total liberdade como vai querer passar isso para o proprietário. Aí essa decisão vai ser de vocês dois na conversa, tanto o proprietário quanto o corretor, ou a administradora, ou a imobiliária, e constar e fazer constar isso no contrato de administração, né? É preciso constar no contrato de administração. Então, o terceiro item é o direito, os direitos e a obrigação que você, corretor, né, ou administrador, deve ter e constar nesse contrato de administração. O que é que pode ser feito, o que é que você pode fazer e o que você não deve fazer, ou que não é obrigado você fazer, né? Porque não é obrigação nossa de fazer melhoria no imóvel ou manter limpo, ou agora a minha obrigação é colocar um inquilino lá dentro. Eu sou responsável pelo aquele inquilino porque eu coloquei esse inquilino lá dentro do imóvel, né? Eu sou obrigado a fazer o quê? A minha obrigação em cima desse inquilino é fazer uma pesquisa de SPC, Banco Central, tirar os kits negativas, né? Se tá, para ver se está tudo ok, e também automaticamente as garantias, né, que vão seguir lá a parte lá do locatário, né? Se vai haver garantia, se vai haver caução ou o contrato é sem garantia, né? Mas ou então lá ele vai pagar a caução em relação a isso. Então tudo isso fica obrigação do corretor. Agora, quando ele quer que a gente faça uma melhoria do imóvel, como teve tem cliente que às vezes liga para mim e diz assim, o imóvel está desocupado. O proprietário tem que estar ciente que quando o imóvel está desocupado, o que ocorrer lá dentro daquele imóvel é tudo de responsabilidade dele. E às vezes eles confundem esse tipo de situação, né? Eles confundem esse tipo de situação porque a imobiliária administrou um período, o inquilino desocupou, mas na mesma hora que o inquilino desocupa, o ideal é que você, corretor, faça um e-mail dizendo que a parte da administração, por exemplo, vou dar um exemplo, existe um apartamento que eu administro. Este apartamento o condomínio, como é que é cobrado? Através de uma administradora. Esta administradora, eu vou comunicar para a administradora que o inquilino desocupou, né? E também vou comunicar ao proprietário que a partir daquela data o condomínio já pertence a ele. Depois que a gente fez lá a conta final após essa desocupação desse inquilino. Então ele tem que saber que a partir daquela data a taxa de condomínio é dele e tudo que ocorrer dentro do imóvel, enquanto o imóvel estiver fechado, não é mais obrigação nossa. E nós não temos obrigações de ir lá cuidar do imóvel dele. Dia de chuva, dia de tempestade,
ou deu algum problema de inundação dentro do apartamento, é de responsabilidade da imobiliária? Não, o imóvel está desocupado, isso volta para o proprietário. Agora, a não ser que ele diga alguma coisa por escrito para você que quer que você olhe isso, cuide disso, né? Aí sim, aí você vai cobrar uma taxa à parte. Você não é lá a taxa administrativa. A taxa administrativa é quando o inquilino, o locatário está lá dentro do imóvel. Mas se ele quiser que a gente vá fazer alguma coisa, porque o corretor, ele é autônomo. Às vezes o proprietário se confunde muito com essa situação, achando que por nós ser autônomo, nós temos tempo para tudo. Mas não, né? Aí mesmo que nós estamos com o nosso tempo corrido, tem muita coisa para fazer, porque a pessoa quando é autônoma, aí mesmo que ela trabalha, né? Então, é isso que eles têm que estar bem ciente para eles, que é eles, quando o imóvel está desocupado, é eles que vão olhar este imóvel. Além do aluguel, quando nós cobramos lá, que a gente repassa para o proprietário, nós também já fizemos a parte de cobrança do condomínio. Que quando a administradora administra este condomínio, esse prédio, vamos dizer assim, a gente aguarda que eles enviem a cópia do valor da taxa do condomínio, que foi lá para o inquilino, e dentro dessa relação que eles vão constar lá, que é a taxa do condomínio, com toda, e lá vai estar discriminado também o valor de fundo de reserva, ou então se está havendo alguma chamada de fundos para obras, né? Então, isso a gente se responsabiliza, porque daí nós vamos, o inquilino, o locatário vai pagar a taxa do condomínio, da qual vai estar inclusa lá esse valor, e esse valor de fundo de reserva e fundo de obras, eles passam para nós, a gente está sabendo, e na hora que nós repassamos dinheiro para o proprietário, lá a gente vai cobrar esse valor do proprietário. E é assim, esses tipos de cobrança que é feito, né? Que deu um problema lá no apartamento enquanto o inquilino está lá, o locatário está lá dentro do imóvel. Deu um problema que é da estrutura do prédio, né? Então, isso aí o inquilino geralmente nos avisa, né? Ou então o próprio síndico, alguma coisa assim que tem, ou a administradora, ele vai entrar em contato lá com o proprietário, e o proprietário automaticamente nos comunica, ou também é o mesmo e-mail que eles enviam para o proprietário, eles vão enviar para nós, né, essa administradora. E nós vamos saber, nós vamos ficar sabendo que está havendo um problema estrutural. Exemplo disso que eu posso dar para vocês, uma vez eu tive um problema desse em um prédio que eu administrava, é um prédio muito bem conceituado aqui na cidade onde eu moro, e a síndica dizia que o problema era do inquilino, e que era um vazamento que tinha, porque o vazamento vinha por cima, né? Porque nós corretores, nós começamos com o andar da carruagem, com o tempo que a gente fica trabalhando no ramo imobiliário, nessa parte de locação, por fim nós também vamos tendo alguns conhecimentos sobre a parte também de quando dá algum problema em si estrutural, na obra, né? Então a gente já sabe mais ou menos, porque a lei também diz que tudo aquilo que vem de cima pertence no de cima. Só que nós fomos descobrir, e aí ela ficou nesse tema. Só que daí, o que eu fiz? Eu chamei um encanador, que o encanador foi lá, deu um laudo, o problema não era nem de cima e nem do nosso inquilino. O problema era na estrutura do prédio, né? Era um cano que vinha naquela parede que dava a impressão que era de cima e ela dizia que era do inquilino, não era? Foi estrutural. Esse valor foi comunicado para o proprietário, e o proprietário pagou
à parte esse valor, né? Quer dizer, mito. Aí foi avisado para o proprietário que esse problema não era dele e que o encanador já tinha ido lá e tinha dado um laudo e que este laudo dizia que era o problema estrutural do prédio. Então, é estrutural do prédio? De quem é a obrigação de arrumar? Do proprietário. Mas daí isso é... Aí o que é que acontece? Síndica entra em contato com a administradora, eles contratam um profissional, o profissional vai lá, arruma, coloca nas despesas. Se eles mandar no valor do condomínio, o inquilino paga, mas o inquilino nos repassa e nós vamos descontar do valor do aluguel que vai entrar para o proprietário, né? Que é a parte dele. Estrutural, o que quer dizer? É de todos os condôminos, né? Tem 20 apartamentos lá naquele prédio. O valor estrutural, vai pegar o valor daquilo ali e dividir aos 20 proprietários. Então, é assim que funciona na prática realmente, né? Porque às vezes, quando existe mais de uma pessoa morando em tal imóvel, sempre vai haver alguma discussão, né? Porque é muito interessante essa parte, que quando as pessoas, elas são proprietárias, ou então, ou elas moram, são proprietários, ou alugam, ou moram no mesmo lugar, vamos dizer, num prédio com 20 apartamentos, na parte onde envolve algum problema em si, né? Cada um, quando tem que botar em bolso, sempre vai sair, aí vai haver sempre esses conflitos, né? De quem pertence, de quem é realmente esse problema que está dando lá em tal imóvel, né? Em tal apartamento ou em tal imóvel. Então, a lei diz que quando existe apartamento, né? Quando tiver algum problema na parte de cima, o de cima sempre vai ser responsável em arrumar naquele que está embaixo. Quando é na laje, né, de um apartamento, um problema aconteceu entre a laje do de cima para o apartamento de baixo. Então, esse problema da laje que está acontecendo, problema de infiltração, é de quem mora em cima. Porque quando você vai ver alguma coisa nessa parte úmida que eles chamam, que é a parte de banheiros, área de serviço, né? O suíte, que é o banheiro da suíte, né? E ou um banheiro social, ou talvez também um lavabo. Geralmente as infiltrações de vazamento sempre dá nessa parte úmidas, né? Que se chama aí banheiros, lavabo, suíte, ou então a lavanderia, né? Que é a área de serviço. Outro item importantíssimo que eu oriento: se o proprietário levou este imóvel para você, você deve fazer juntamente com esse proprietário, ou você ir lá neste imóvel, fazer essa vistoria, a vistoria do imóvel, constar tudo, verificar tudo como este imóvel se encontra, né? Se for apartamento, claro que é a parte interna, né? Se for casa, daí vai envolver desde entrada, né, de portões, portão garagem, portão pedestre, a casa em si, né, que você vai olhar por fora, por dentro, ver essa estrutura, como está este imóvel. Então você deve fazer esta vistoria bem minuciosa. Não espere que você vai divulgar o imóvel e que primeiro você vai conseguir um locatário, um inquilino para botar dentro deste imóvel. Não espere fazer a vistoria a hora que estiver já um inquilino para entrar neste imóvel. Por que eu oriento dessa forma? Porque às vezes você pode ter uma surpresa. Eu sempre digo que o imóvel é sempre uma caixinha de presente, né? Então, o nosso dia ou o imóvel, nós como profissionais já temos que nos antecipar, ir lá, olhar este imóvel, ver como é que estão as condições deste imóvel e colocar, né, e já fazer a vistoria
deste imóvel e constar lá. Porque como é que esse imóvel se encontra? As evidências, né, de algum vazamento, alguma infiltração, tudo isso você vai ter tempo. Não espere primeiro você conseguir o inquilino. Primeiro vai lá, você vai ter tempo para começar a divulgar este imóvel, mas você vai ter tempo para ir lá e olhar o imóvel no dia que está nublado, no dia de chuva. Você pode ir lá de manhã, você pode ir lá de tarde, você pode ir lá de noite. Também ver vizinhanças, essas situações assim. Você tem que ficar atento a isso. E você vai ter tempo de verificar bem e constar todas essas evidências nessa vistoria. E quando essa vistoria estiver pronta, você vai chamar esse proprietário, porque ele já lhe entregou as chaves, né? Ele já lhe entregou as chaves, ele já assinou lá o contrato de administração, também já assinou lá a procuração, dando poder para você responder para ele na parte municipal ou na parte de companhia de eletricidade, de água, e daí você fez essa vistoria. Aí, se houve realmente algum problema que você viu, você vai entrar em acordo com ele, você vai chamá-lo, você vai conversar. Ah, a pintura não está legal dentro daquele imóvel. Como é que você vai colocar um inquilino dentro deste imóvel se a pintura interna deste imóvel não está legal, né? Está lá com marcas que foi encostado móveis e está com marcas na parede, ou escorreu algum problema de vazamento de água e as paredes estão marcadas, né? E como é que você vai fazer essa vistoria, a garantia para esse seu inquilino que vai entrar no imóvel, você vai entregar assim. E como é que você vai exigir do inquilino, a hora que ele desocupe, e para você fazer a vistoria de saída dele, vai dar muito conflito com vistoria de entrada. Então, o que eu oriento? Chame esse proprietário para assinar essa vistoria e leve ele até o imóvel e diz, olha, conte, né? Olha, o fulano de tal, porque você é uma pessoa bem conceituada na cidade, a pessoa lhe procurou porque ele tem plena confiança em você. E a orientação que você vai dar para ele vai lhe acatar, sim, né? Ele vai acatar. Então você vai chegar, vamos lá ver o seu imóvel, eu fui lá, comecei a fazer a vistoria, eu constatei algumas situações lá que eu sugiro para você que você arrume, né? A pintura não tá legal, vamos fazer a pintura. Como é que você olha um dos itens que diz lá que é a obrigação do proprietário é entregar a vistoria para o inquilino. Mas se o inquilino o inquilino tem a obrigação de entregar o imóvel como ele pegou. Agora, se você constar lá que fez toda a pintura, então eu vou constar nessa vistoria que a pintura é nova. Então, se o inquilino, na hora que desocupar, eu vou poder cobrar dele essa parte de vistoria, essa parte da pintura. Então, e se tiver algum problema de vazamento, ou a parte de sanitários, que também a gente testa, né? A gente testa quando tiver lá a parte todinha de água, se a água estiver ligada, né? Ou energia. Aí você vai testando tudo, e a água é muito importante, por quê? Porque às vezes acontece que quando você vai abrir uma torneira daquela, pode estar o reparo lá, é rapidinho de resolver, mas o proprietário tem que estar ciente, porque se você chamar algum encanador para arrumar, antes dele autorizar, você vai ser responsável já, porque ele entregou a chave para você. Então você deve constar todas essas evidências nessa vistoria e chamar esse proprietário para vocês negociarem esse tipo de situação que está ocorrendo no imóvel. Então, a minha orientação é: chame o proprietário, converse com ele e faça com que ele assine essa vistoria já de entrada para você. A minha orientação para você que está administrando esse imóvel, tem que tomar cuidado com alguns itens. O primeiro item é quando
lá o inquilino, você foi mostrar o imóvel, o inquilino, o locatário gostou do imóvel. O que você vai fazer? Você vai apresentar para este locatário um cadastro da qual onde ele vai preencher com todos os dados dele e dados dos devidos fiadores, né? Não sei como é que vai ser feito esse tipo de garantia, né? Mas daí para você poder fazer uma pesquisa mediante lá SPC, Banco Central, Serasa, né? E também todos aqueles kits negativas também, que você deve constar. Esses kits negativas às vezes precisa pegar lá ação civil dentro do fórum, ou na Receita Federal, ou na exatoria, na própria exatoria do seu estado, ou até mesmo da municipal, né? Se você tiver acesso, também é tranquilo fazer esse tipo de situações, de tipo de pesquisa, porque você tem que se resguardar, porque você, quando fez aquele contrato de administração lá com aquele proprietário, você está assumindo que você é responsável pelo inquilino que você vai colocar lá dentro daquele imóvel, né? Se por qualquer eventualidade ocorrer uma ação judicial, a primeira coisa que o proprietário vai dizer para você é que você é responsável pelo aquele inquilino que você colocou lá dentro, que por isso que ele contratou você, porque ele confia em você. Então, você deve fazer todo esse tipo de pesquisa para resguardar e para saber a pessoa que está entrando dentro desse imóvel realmente, né? Referente já nesse cadastro preenchido, vai vir anexado também, juntamente toda a documentação, né, desse pretendente locatário, e também você já vai constar lá nessa folha de cadastro, quando você enviar para esse inquilino, como é que vai ser feito o tipo de garantia, porque é citado lá na sequência também se vai ter fiador 1, fiador 2, ou que tipo de garantia, se não vai ser com fiador, se vai ser caução, ou se a pessoa vai dar um móvel, né? E você sabe que quando a pessoa der algum móvel, seja lá, eu tenho uma moto, eu tenho um piano, eu tenho uma bicicleta, que hoje tem bicicletas caras, né? Eu quero dar como garantia isso. Aí você precisa ir lá naquele tabelionato, lá registrar isso, como ele está dando isso como garantia. Então, aí você já nessa folha do cadastro já vai estar citado aí como é que vai ser esse tipo de garantia. Se vai ser através de fiador, se vai ser através de caução, né? Juntamente para você também vai constar lá os documentos, a cópia do documento, né? Ou se você tiver já a máquina lá de tirar xerox, a pessoa leva os originais, ou às vezes ela também já leva esse próprio xerox para você, porque vai constar lá o que precisa dessas documentações. Mas quando a pessoa for lá, ela deve apresentar os documentos originais para você. Os documentos são originais, então ela apresentou os documentos originais para você, você entrega os originais para ela e você fica com a cópia. Aí você pode me perguntar, Lúcia, mas a pessoa é de outra cidade, né? Outra cidade, como é que a pessoa vai ser fiadora? Como é que ela vai apresentar esse documento original? A pessoa pode ir lá no cartório de títulos, de tabelionatos lá, ou de notas e títulos, no cartório de notas e títulos, e tirar um xerox autenticado pelo próprio cartório. Como foi autenticado, o que ele apresentou, o documento original, ele tirou, eu quero uma cópia original, uma cópia autenticada, eles vão autenticar, isso também é válido.
outra orientação importantíssima que eu vou orientar você. Você nunca deve entregar as chaves sem checar todas as informações que vai estar lá preenchido nesse contrato, nesse cadastro, para você fazer esse contrato. E também sem um contrato de locação, se for residencial, se for comercial, estar assinado e autenticado em cartório. Gente, nesses anos todos, eu tenho visto muitas situações desagradáveis referente a essa situação. Mesmo sendo amigo, mesmo sendo parente, eu digo isso. Porque não se deve fazer isso. Porque o contrato precisa estar assinado e reconhecido. Claro que você fez o contrato através daquele cadastro que ele preencheu. Ele está tudo bem com todos esses dados, mas você nunca sabe. Ah, vou trazer, Lúcia, eu estou chegando com a mudança aí tal hora. Não faça isso. Não caia na história. O contrato vai estar assinado, ele vai entregar o contrato. E quando for caução, o dinheiro você já passou o número da conta também, para ele depositar na sua conta aquele dinheiro da caução. Para ele pegar essas chaves, ele tem que entregar o contrato assinado, reconhecido, e com aquele depósito da caução passar para vocês, seja lá pelo WhatsApp, por e-mail, mas ele tem que apresentar o original para você, tá? Então, você nunca entrega essa chave, porque, olha, se você fizer uma coisa dessa, a dor de cabeça é grande. Um exemplo que eu vou dar para você, eu até já falei em outro vídeo sobre esse exemplo, que foi assim um absurdo dos absurdos, né? Um aluguel de temporada. A pessoa não foi comigo, isso não aconteceu comigo, graças a Deus. Um aluguel de temporada, e eu também aluguel de temporada, eu não trabalho temporada assim das praias, né? Aconteceu foi em outra cidade, mas e aí então isso foi muito comentado aqui na nossa região e também nos encontros, nos simpósios, né, que acontece, que às vezes participo, aí lá corretores, advogados juntos, né, e saiu isso. Então foi um aluguel de temporada. Esse aluguel de temporada, a pessoa se apresentou na imobiliária, essa imobiliária liberou a chave, ele disse, ah não, eu quero ver tal imóvel em tal lugar, assim, deu o endereço, tudo certinho, e era final de expediente no sábado, e eles trabalhavam até o meio-dia, e ele foi, parece até tudo premeditado realmente, o que deve ter sido, né? Então, ele foi lá, pegou a chave perto do meio-dia e disse que ele entregaria essas chaves segunda-feira sem falta, se caso a imobiliária tivesse fechada. Ou então ele pegou o telefone lá do corretor lá e, né? Então, só que infelizmente foi uma grande dor de cabeça, tanto para o proprietário lá da imobiliária e para o corretor, né, que atendeu essa pessoa, entregou a chave, liberou a chave, pegou o telefone da pessoa, a pessoa deu todos os dados e liberou essa chave. Então, são os momentos que eu acho que são momentos bobos, né, que dá assim, de surdez, cegueira, tudo. Momento de paralisação daquele profissional, né? Então, essa pessoa pegou as chaves, foi, viu o imóvel, só que para surpresa do pessoal, na outra semana, eles foram neste imóvel, a pessoa encostou lá o caminhão de mudança e fez uma mudança geral dentro deste imóvel e alegou que tinha feito um contrato verbal com aquela imobiliária e que o valor era tanto. Por fim, até isso, entrar na justiça com ação de despejo, essas coisas assim, levou um certo tempo.
né? Por quê? Porque esse tipo de sacanagem pode existir, pode ocorrer com você. Então, corretor amigo, eu digo, preste muita atenção. Preste muita atenção e se você tem funcionários também, você orienta. Faça lá um cronograma de, né, como ensinar esse seu funcionário, como orientar esse seu funcionário, até mesmo a equipe de seus corretores, né? Porque foi um momento de fraqueza que foi naquele embalo e a dor de cabeça comeu solta para esse dono de imobiliário e para esse corretor que liberou essa chave, né? Então, tá aí, eu encerro esse vídeo com esse exemplo, que nós, corretores, administradores, que trabalhamos com locação de imóveis, devemos estar sempre muito atentos. Até breve, até o próximo vídeo. Muito obrigada!